Oi, hoje eu vou falar sobre o livro Helena, de Machado de Assis. Eu tenho essa edição muito linda da editora 3, que é de 1972. E ela é uma edição que vem com Alienista também, que eu já li, ele é menorzinho e ele fica aqui no final do livro. Essa edição ela é muito interessante porque ela vai trazer a vida e obra de Machado de Assis. Algumas explicações, comentários, é bem legal. Assim como os contos, os livros de Machado de Assis foram divididos entre românticos e realistas, e Helena se enquadra nessa fase romântica de Machado de Assis, juntamente com Yaya Garcia, A Mão e a Luva e Ressurreição, que são outros que eu pretendo ler futuramente. Essa é a história de uma família muito rica, cujo homem, que seria assim o provedor, morre de apoplexia e deixa um testamento. Eu não me lembro se chegam a falar o nome dele, mas todo mundo se refere a ele como conselheiro, que é um cargo que ele exercia na época. Esse livro se passa em 1859, então era a época assim do Brasil colônia, do Segundo Reinado, da escravidão. Essa família, além de rica, era muito influente por causa do cargo do conselheiro. Tanto é que no dia do enterro apareceram muitas pessoas importantes e pessoas de alta classe social. No dia do enterro também aparece o Dr. Camargo, que é um amigo da família, e ele é o encarregado de mostrar o testamento para Dona Úrsula, a irmã do conselheiro, e o Estácio, que é o filho do conselheiro. E como ele é o primeiro a dar a notícia, ele também é o primeiro a ler o testamento, a ter contato com esse documento. E ele vai encontrar uma coisa muito interessante, assim, uma notícia bombástica, né? O conselheiro tem uma filha abastada e ele não só tá deixando assim o dinheiro e os seus bens para aquela filha, como também ele pede no testamento, ele especifica que essa moça seja acolhida no casarão da família. Quando eu terminei de ler o livro, eu comecei a ler a biografia e a explicação das obras, que é feita por uma moça chamada Lúcia Miguel Pereira. Ela fala que, tanto nesse livro como em outras obras de Machado de Assis, ele vai trazer um tema que é muito recorrente na sua própria vida, que é a questão do intruso, da pessoa que não pertence. Aqui, palavras dela: com mil cautelas e rodeios discutiu neles, nas obras, Machado de Assis, uma questão que na mocidade muito o preocupou, a luta entre a sociedade e o indivíduo que quer se elevar. O drama do ambicioso, do homem superior, vindo do meio humilde, o seu drama. Isso porque o próprio Machado de Assis vinha de uma origem muito humilde. O seu pai era mulato, sua mãe era açoriana, que é uma região perto de Portugal, e a mãe morreu cedo. Ele aprendeu a falar com a madrasta, que era lavadeira. Quando o pai morreu e ele foi morar com a madrasta, ele teve que vender bala na rua. Então ele era assim de origem muito humilde. De pouquinho em pouquinho, conforme ele cresceu, ele foi se aproximando de pessoas assim mais importantes, né? Por causa da inteligência e da curiosidade que ele tinha com a literatura. A gente enxerga isso em Helena também. Essa questão da pessoa que quer agradar, principalmente porque logo quando ela chega na casa, as pessoas ainda estão começando a aceitar ela ali naquele meio. A Dona Úrsula é uma mulher muito rígida, assim, a primeira impressão dela com relação a Helena é sempre de um olhar desconfiado. Então a Helena vai, assim, tentando se aproximar das pessoas, tentando mostrar que ela é uma boa pessoa, né? E por causa da origem dela, ela também tem uma visão de mundo bem diferente das pessoas daquele casarão. Você percebe em Helena uma certa sensibilidade, uma empatia com as pessoas mais simples. Tanto é que os escravos eles vão ter esse carinho maior com ela, né? Eles têm uma abertura maior, claro que aos moldes daquela época, né? E Helena também, ela estava naquela casa como uma estrangeira. Então as pessoas que a acolhiam melhor eram mesmo os empregados, sabe?
mas ela fazia mesmo esse esforço para ganhar a afeição dos moradores da casa. E isso me faz pensar como que o próprio Machado se sentia na época dele, né? Porque ele era mais escurinho do que os outros, então ele poderia até ser tratado como aquele negro de alma branca, sabe? Entre os demais. Essa questão da Helena ser um pouquinho mais sensível do que os outros aparece muito em uma situação em que estão os dois ali andando a cavalo no campo. Está a se ver um preto, provavelmente escravo, e ele acha de fazer o seguinte comentário: valem muito os bens da fortuna. Eles dão a maior felicidade da terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade, mas imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, de sua natureza transitórios, mas sim essa escravidão moral que submete o homem aos outros homens. Ou seja, ele está falando do escravo que se submete a outro homem, se submete ao seu senhor para viver. A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que ele está? Para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar a pé mais 1 hora ou quase. Daí depois que Estácio fala isso, o texto vai conduzir a gente a observar a situação em que se encontra o escravo no momento. Ele estava meio que alimentando 2 mulas e sentado assim de boa no cantinho. O texto fala que ele exprimia no rosto a plenitude da satisfação e uma serenidade de espírito. Observando esse cenário, Helena respondeu ao irmão dizendo: tem razão. Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é talvez esse mesmo caminhar a pé que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. Gente, que lindo. Essa é também a primeira vez que a gente percebe a admiração de Estácio para com Helena, né? Porque ele vê como ela é uma mulher extremamente inteligente e que, em palavras dele, dá valor até às coisas menos aprazíveis. É uma leitura que vale muito a pena. E é de uma riqueza, assim, que eu recomendo para todo mundo. Teve uma época no Twitter que todo mundo ficava falando sobre Dom Casmurro. E volta e meia tava nos trending topics, mas Capitu traiu o Bentinho ou o quê? E eu ficava tipo, tá gente, mas vocês já leram Helena? Leiam Helena, por favor. E leiam outras coisas de Machado de Assis, sabe? Não se prendam a Dom Casmurro. Procurem porque Machado de Assis é perfeito. 0 defeitos. Eu pesquisei depois e Helena tem, assim, várias adaptações para novela. E também tem uma adaptação de mangá, o que é muito maneiro, mas eu nunca li. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o gostei, que vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.